para todos os públicos. Olá, aluno do 5º ano, eu sou o professor José Mário. Estamos aqui para nossa segunda aula a respeito do SAEB, da Prova Brasil, e nós vamos trabalhar hoje um novo tema. Trabalhamos na aula passada sobre espaço, trabalhamos sobre figuras e formas geométricas, e hoje nós vamos trabalhar com um tema totalmente diferente, grandezas e medidas, porque é um tema que é muito utilizado na Prova Brasil, no SAEB, e você, aluno do 5º ano, precisa estar atento quanto a essa questão. Já faço aqui um apelo aos professores regulares desses alunos, que vocês possam estar reforçando essa aula no livro didático desses alunos sobre grandezas e medidas, porque é um tema que vai, com certeza, estar diante deles no dia da Prova Brasil, ok? No dia que for aplicado o SAEB aqui no nosso município. Então eu queria pedir já para os pais, pedir para o pai e para a mãe que possa estar ajudando a escola, ajudando o professor, e que você possa estar reforçando com o seu filho em casa para que ele venha estudar essa temática e as demais que nós estamos colocando aqui para vocês, tanto de língua portuguesa com a professora Fernanda, quanto de matemática comigo, o professor José Mário. Como já falamos, nosso tema é grandezas e medidas. Eu trouxe aqui uma citação para vocês de um teórico, quando ele descreve de uma forma bem simples, e bem interessante o que significa grandezas e medidas. Ele diz o seguinte: tudo que se veste e compra, as ruas, os terrenos em sua volta, a casa onde se mora, a chuva, o vento e a neve, as estrelas e os dias, tudo isso já foram um dia contados e medidos de algum jeito, Então é uma citação bem interessante, porque as grandezas e medidas estão no nosso dia a dia, elas fazem parte do nosso dia a dia. Então eu vou medir, eu vou comparar, eu vou fazer quantitativos, eu vou saber o que é um comprimento, o que é maior, o que é menor, o peso de um objeto, a questão do tempo, da hora, dos minutos, a questão da própria massa, o grama, o quilograma, a toneladas. Então tudo isso faz parte de grandezas, E as medidas, elas estão simbolizadas pelos símbolos que vão acompanhar as grandezas. Um exemplo, o quilograma tem o seu símbolo, a capacidade de massa tem o seu símbolo, questão da medida de tempo, a hora, enfim, todos eles têm os seus símbolos. Então é importante que o aluno compreenda sobre esse assunto e que o professor do 5º ano possa estar sempre reforçando com o aluno, com atividades, para que ele possa estar assim, praticando todos os dias esse assunto de grandezas e medidas. Não só esse, mas como os demais que nós vamos estar gravando aqui no decorrer dessas aulas, ok? Então, para nosso início de aula, eu queria dizer para os alunos do 5º ano o que eles vão aprender de fato com esse assunto, o que eles precisam saber sobre esse assunto. Primeiro, eles vão utilizar instrumentos de medidas, usuários ou não. Eles também vão utilizar informações sobre as medidas de tempo, explorando o calendário, explorando o relógio, uma bússola, explorando qualquer instrumento que venha medir o tempo. Também vai aprender a descrever e representar através de desenhos, ou desenhos ou escritas, sequências de acontecimento referente
a um período de uma semana, de um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. E isso é importante que o aluno compreenda, né? Que tenha essa noção de tempo. Reconhecer também utilizar grandezas mensuráveis, como comprimento, massa e capacidade. Tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que nós venhamos aprender juntos a resolver essas atividades que nós vamos passar agora para vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês quais são os instrumentos de medida que nós vamos utilizar ou que nós utilizamos no nosso dia a dia. E todos eles são medidas tanto de capacidade quanto de tempo, né? Medidas de todo tipo que você possa imaginar. De comprimento também. Olha só, temos aqui alguns instrumentos que talvez você tenha em casa, o pai tenha em casa, você conheça alguns, você já viu e já presenciou algum tipo de instrumento como esse e até trabalhou com eles. Temos aqui ó, a régua ela é uma medida de comprimento, é um objeto que você traz para a escola, que você usa o seu material didático. Nós temos aqui um transferidor, temos a bússola, nós temos o copo de medida, nós temos o relógio, nós temos aqui um calendário para indicar os dias da semana, os dias dos meses e ano. Então, tudo isso aqui é um instrumento de medida e que você conhece, que eu conheço e todos nós conhecemos. Mas será se eu sei mesmo utilizar eles? Se eu sei decifrar esses instrumentos? Será se você, aluno do 5º ano, sabe trabalhar com esses instrumentos? Se isso acontecer, de cair na prova, assuntos referentes a essa temática, grandezas e medidas, como você irá responder essas atividades? Então, vamos aprender agora, nessa aula, como vamos fazer, como vamos responder essas atividades. Observe bem, nós temos aqui, a primeira questão dessa temática, grandezas e medidas. Vamos falar aqui de medida de massa, né? Medida de massa. Ó, na casa de Pedro foram preparados, escute bem, 300 gramas de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne e 250 gramas de legumes. Quantos gramas de comida foram preparados no total? É importante que o aluno saiba ler o enunciado. Então, já sabemos que o aluno do 5º ano já é para conhecer a leitura, já saber ler. Se ele não souber fazer a leitura, ficará complicado ele responder a atividade da prova do SAEB. Mas eu acredito que você já saiba ler e que o pai está ajudando nessa questão para que você venha interpretar assim os enunciados. Olha só, se aqui diz que tem 300 gramas de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne e 250 gramas de legumes, quantos gramas de comida foram preparados no total? O que eu devo saber aqui desse enunciado? Observe que você precisa saber a questão de grama e quilo, né? Quantos gramas é composto em 1 quilo? Eu preciso saber disso, porque se eu não souber, eu não vou responder essa questão. Se eu sei que 1 quilo corresponde a 1000 gramas, então 1000 gramas corresponde a 1 quilo. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Se eu já sei essa capacidade de 1 quilo é 1000 gramas, eu vou fazer só a soma. 1 quilo de arroz, 1000 gramas. 1 quilo de carne, 1000 gramas. 1000 mais 1000, 2000. Né? Você vai colocando num borrãozinho lá na hora de responder a atividade, ou pode fazer mentalmente essa conta. 2000 gramas já de comida. Mas com mais 300 gramas de feijão, 2.300. Com mais 250 gramas de legumes, aí eu vou fazer aquela continha lá de somar, da adição. Vou colocar 1000 mais 1000
mais 300 e mais 250 gramas. E faço aquela continha e vou descobrir que a resposta seria qual? Aqui, nós temos aqui, ó, 4 opções. Eu volto a lembrar vocês que no dia da prova, o aplicador ele não poderá ler para vocês as opções. Ele pode até chegar a mostrar a figura, fazer talvez uma leitura prévia das questões, mas ele não poderá ler quais seriam as respostas. Então você precisará decifrar com a sua própria inteligência, fazendo as contas e assim respondendo a atividade. Você vai fazer a continha de mais, de somar, ou mentalmente, ou lá no borrão da prova. E vai chegar no resultado que 1 kg de arroz, 1 kg de carne, 300 gramas de feijão, 250 gramas de legumes, dá um total de 2.550 gramas de alimentos que foram preparados. Professor, mas como eu vou saber a questão do que é 1.000, 2.000, 3.000? Olha, você já teve essa aula com o professor regular e até mesmo anos anteriores sobre a questão do sistema de numeração decimal. Vocês já sabem a questão das classes, das ordens, e você já aprendeu sobre isso. Se você não lembra, peça para o professor de você, da escola regular, estar orientando também sobre essa temática, porque será uma temática lá na frente, nós vamos estar trazendo para vocês de uma prova Brasil, do SAEB, que será Sistema de Numeração Decimal, ok? Mas por enquanto você já tem esse conhecimento prévio desse assunto e já vai deduzir que 1 kg de arroz e 1 kg de carne é 2.000 gramas, com mais 300 gramas de feijão, 250 gramas de legumes. Então, no total, seria 2.550 gramas. E qual seria a letra ali para nós respondermos? Quem pode dizer? Muito bem. Quem conseguiu responder dizendo que é a letra B, 2.550 gramas, está correto. Tá? Não seria outra letra a não ser essa. A não ser que esse 2.550 gramas estivesse em uma posição diferente. Mas se aparecesse dessa forma que está aqui, para você, você marcaria a letra que estaria, a quantidade que você fez a soma, mentalmente, o que você respondeu lá no seu borrão no dia da prova. Então, outro assunto interessante sobre essa questão, desse assunto, grandezas e medidas, também está na questão das nossas notas em dinheiro, sistema monetário. Também ele faz parte desse assunto, grandezas e medidas. Eu trouxe aqui para vocês uma questão interessante. Eu coloquei assim: Adriano quer trocar sua nota de R$100 por notas de menor valor. Qual opção corresponde ao mesmo valor? Observe que aqui na letra A, B, C e D, nós temos opções de notas de menor valor para chegar no quantitativo de 100. Alguns vão chegar, ou dizendo, um vai chegar e os demais não vão chegar nesse quantitativo. Então, eu tenho que descobrir qual seria a letra que corresponde às notas de menor valor para chegar na nota 100. Letra A, 2 notas de R$20, 4 notas de R$5. Ora, se eu pego o dinheiro, já compro lá para a mamãe o sabão, o café, o açúcar, o arroz, eu já levo um dinheiro, já trago o troco, já sei quanto eu gastei, quanto vem de troco. Então aqui eu vou saber responder essa questão fácil, fácil. Como? 2 notas de R$20 seria 20 mais 20, 40. 4 notas de R$5, que daria 5 mais 5 mais 5 mais 5 daria 20. 40 mais 20, 60. Então não seria a letra A. Letra B, 3 notas de R$10 daria 30. Com mais uma nota de 50, 30 mais 50 seria 80. Então não seria a letra B. Letra C, 3 notas de 50 já daria 150, já passou essa aí.
com mais duas notas de 10, daria 170. Então, já passou do quantitativo de R$100. Não seria a letra C. E a letra D, 4 notas de R$20, que daria 80, e duas notas de R$10, que daria 80 mais 20, 100. Quem marcou a letra D estaria correto. Mas para isso, aluno, você precisa compreender e ter essa noção de troco, de conhecer as cédulas e as notas do nosso sistema monetário brasileiro, conhecer o nosso dinheiro em uma linguagem mais popular, conhecer a nota de R$5, conhecer a nota de R$20, conhecer a nota de R$2, de 50 e de R$100. Já temos agora a nota de R$200, certo? Conhecendo essas notas, você sabendo fazer as multiplicações, as adições e as subtrações, você vai conseguir fazer essa atividade no dia que cair para você lá na prova, lá no dia que você estará sozinho com o seu aplicador e a turma que você vai estar fazendo essa avaliação. E eu tenho plena certeza que você vai acertar se cair uma questão dessa parecida para você. Temos também aqui um novo exemplo. Nesse novo exemplo, nós temos aqui, já agora uma grandeza que é medida de tempo. Papai viaja muito. A última viagem durou 63 dias. Este tempo é o mesmo que... Olha só, para mim compreender esse enunciado, eu teria que saber os dias da semana, os dias dos meses e do ano. Eu teria que saber que uma semana corresponde a 7 dias. Teria que saber que os meses, eles variam de 28, 30 a 31 dias. E alguns chegam, e tem um que chega até 29 dias, que chama o ano de bissexto, né? Isso ocorre em 4 anos. Mas os dias da semana são 7 dias. Esses aí não tem alteração. Então eu teria que entender primeiro isso. Eu entendendo esta aula sobre medida de tempo, dia de semana, do mês e do ano, eu vou conseguir fazer uma questão como essa no dia da prova. Olha, nós temos aqui a letra A, corresponde 9 semanas, letra B, 8 semanas e 3 dias, letra C, 10 semanas, letra D, 12 semanas e 3 dias. Professor, se eu sei que 7 dias corresponde a uma semana, então eu vou somando de 7 em 7 até chegar 63. Sabe se daria certo? É uma ideia que você pode fazer lá no dia da prova. Você pode fazer essa continha dessa forma, somando de 7 em 7. Lógico, tem que ser bem ágil para isso, para não passar muito tempo só nessa questão. Porque você tem um período para realizar essa prova. Você não pode perder muito tempo só fazendo essa questão. Também tem uma maneira mental. Como assim, professor? Olha, se você conhece a tabuada, né? A tabuada do 7 de multiplicação, a tabuada do 9 de multiplicação, fica fácil. É só você fazer a multiplicação lá na tabuada. Primeiro você vai fazer a multiplicação de 7 vezes 12. Já iria passar de 63, então não seria esse. 7 vezes 10. Já sabe que esse seria 70, já iria passar. 7 vezes 8. Você vai ver que ia ficar faltando, porque já daria só 56, então já não seria 63 dias. 7 vezes 9, 63. Olha só. Viu também como essa parte é fácil? Você pode fazer aquela maneira que você disse aí na sua casa, somando de 7 em 7, e pode também fazer a tabuada do 7, multiplicando com as questões. Então, qual seria a resposta? Letra A, 9 semanas, né? Porque 7 dias de uma semana vezes 9 semanas dariam 63 dias. Quem respondeu a letra A está correto.
Observe que cada assunto desse, você vai puxando outros assuntos. Eu preciso conhecer as multiplicações, as adições, as divisões e as subtrações, para poder responder as questões de matemática, certo? Quarta questão, nós vamos voltar agora para a medida de tempo, novamente, né? Falamos ali do calendário, vamos agora falar sobre a questão da hora, né? Como ela dizendo, a questão de comprimento, quilômetros, metros, tá certo? Fernanda alugou um carro para fazer uma viagem de 36 quilômetros, sabendo que o carro percorre 12 quilômetros com 1 litro de gasolina e que o litro custa R$ 2,20. Professor, aqui na minha cidade está quase R$ 5. Essa aqui é uma realidade que não é do nosso país, né? R$ 2,20 seria um sonho para qualquer motorista. O litro custa R$ 2,20. O gasto que ela teve com o combustível foi... Professor, ficou uma atividade complexa para mim. Por quê? Porque tem muitos números, tem muito enunciado e eu iria me complicar todo. Não se você ficar atento para a explicação e você fazer isso na prática, em casa, com o pai, com a mãe ou com o professor da escola. Lembro bem, para que eu possa responder uma questão da prova nesse estilo, eu tenho que tirar desse enunciado os pontos principais. O que eu quero saber aqui? Ela quer saber quanto eu gastei de combustível, certo? Olha só, o meu carro percorre uma viagem de 36 quilômetros. Só que o meu carro ele percorre 12 quilômetros com cada 1 litro de gasolina. Então aqui eu já vou pegar 36 quilômetros e 12 quilômetros. E o que o litro custa? R$ 2,20. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou na lógica, olha, o que eu posso fazer nesse momento? Você vai pegar 12 quilômetros, é 1 litro de gasolina. Aí se eu fizesse mais 12 quilômetros, ficaria 24. Eu gastei 2 litros de gasolina. Se eu fizesse mais 12 quilômetros, ficaria 36. Então eu gastei 3 litros de gasolina. Aí eu faço a soma. Se para mim percorrer 36 quilômetros eu gastei 3 litros de gasolina, então eu vou somar 2,20 mais 2,20 e mais 2,20. Viu como fica fácil o entendimento quando a gente para compreender o assunto? Agora, se você só lê de uma forma sem querer entender, você não vai fazer essa questão. E pode que caia uma questão dessa forma lá no dia da prova. Você vai ter que fazer o quê? Tentar entender o enunciado, o que se pede lá na descrição do texto, para você poder achar a resposta. Eu já sei que com 1 litro eu percorro 12 quilômetros. E eu fiz a soma, 12 mais 12 mais 12 deu 36. Então foram 3 litros. 2,20 mais 2,20 mais 2,20. Deu quanto? Quem sabe responder agora? Letra A, R$ 2,20? Não, porque corresponde apenas a 1 litro. Letra B, 5,20? Também não. Letra C, 6,60? Sim, seria a letra C. Por quê? Porque se eu for somar 2,20 com 2,20 e 2,20, vai dar 6,60. Se eu fosse multiplicar 2,20 por 3 litros, também daria 6,60. Vocês compreenderam? Quando eu paro para entender o enunciado, eu consigo fazer a continha. Mas para isso eu tenho que compreender a adição, a multiplicação também, assim como a subtração e a divisão. Certo? Um novo exemplo. Nosso tema hoje é grandezas e medidas. Vamos agora falar de uma medida de tempo usando o relógio. Falamos agora há pouco, medida de tempo usando o calendário. Vamos agora usar o relógio, certo? Na escola em que Jonas estuda,
foi apresentada uma peça teatral sobre a importância da reciclagem de lixo. O relógio mostra a hora de início e término da peça. Olha só, o início começou às 10h10. Mas como é que eu sei que foi 10h10, professor? Como é que eu vou saber? Ora, você precisa primeiro conhecer o relógio, para que serve cada número e cada ponteiro desse. Se você ainda não sabe, corra até o seu pai, peça para que ele possa lhe ensinar a conhecer a hora, porque é importante. Assim como você aprendeu a andar de bicicleta, você aprendeu a andar de patins, de patinete, e você aprendeu até a nadar na piscina, também pode você aprender a hora do relógio, certo? Porque faz parte do seu dia a dia. Então ele vai explicar para você que o ponteiro pequeno marca a hora, o ponteiro maior vai marcar os minutos e o outro ponteiro mais fininho vai marcar os segundos. Observe que início, o ponteiro menor está no 10 e o ponteiro maior está lá no 2. Então, se o ponteiro menor marca a hora, então já é 10 horas. Mas se o ponteiro maior marca os minutos, eu vou entender que do 12 até o 1 é 5 minutos. Do 1 para o 2, mais 5 minutos. E assim vai, de 5 em 5. Então, 10 lá no 2 vai ser 10 horas e 10 minutos. Porque do 12 para o 5, para o número 1, é 5 minutos. Do 1 para o 2 é mais 5. Aí eu somo 5 mais 5, 10. Então, 10 horas e 10 minutos começou a peça. E eu já conhecendo essa dinâmica da hora, vai ficar fácil de eu responder essa questão. Porque ele quer saber quanto tempo de duração teve a apresentação. Ora, então eu vou agora fazer o quê? Eu vou girar o relógio da minha mente aqui, fazendo a soma de todos os minutos e horas. Mas tem uma forma mais prática. Como? Se eu conheço as horas, 10h10 começou. Eu aumentando uma hora a mais, ficaria 11h10, já teria uma hora de relógio. Aí eu vou agora só somar o restante. 11h10 para o B no 2. Se fosse B no 3, 11h15. B no 4, 11h20. B no 5, 11h25. B no 6, 11h30. B no 7, 11h35. Então aí eu vou fazer o quê? Uma hora foi lá no 10, né, no 2. E eu vou ver que 2 por 5 ficaria, por 3 ficaria 5. Do 3 por 4, 5 mais ficaria 10. Do 4 por 5 ficaria 15. E do 5 por 6, 20. E do 6 por 7, 25. Então eu já teria o quê? 1 hora e 25 minutos. Né? Essa questão é um pouco complexa porque você precisa entender o sistema do relógio, como é que ela funciona. E para isso dá tempo de você aprender ainda, né? Com o seu professor na escola, nas aulas que ele está passando para você, e também com o papai, com a mamãe, com o irmão mais velho, que possa estar lhe ensinando a questão do tempo no relógio e da hora. Então, o tempo de duração teve 1 hora e 25 minutos, que corresponde à letra C. Quem marcou a letra C, estaria correta a sua resposta, certo? Nós temos aqui ainda a nossa última atividade, tá? E nós vamos aqui agora falar novamente desse assunto dos minutos, porque ainda é um assunto complexo para o aluno, mesmo do 5º ano, né? Olha só, uma partida de futebol demora 1h30. Estamos a 15 minutos do final da partida. Quantos minutos de jogo já se passaram? Lembram que eu preciso entender a questão de segundos, de minutos e de hora. 1 hora corresponde a 60 minutos. Isso eu aprendi lá na aula com o professor, certo? E se 1 hora é 60 minutos, meia hora é 30 minutos, que é metade de 60. Então eu vou somar 60 mais 30 vai dar 90. Então isso quer dizer que uma partida de futebol demora 90 minutos para
acontecer. Só que aqui no enunciado está dizendo que estamos a 15 minutos do final da partida, ou seja, falta 15 para terminar. Se 1h30 é 90, então antes de chegar a 90 menos 15, eu vou fazer aquela subtração básica. 90 menos 15 vai dar quanto? Aí você vai ver aqui, fazer aquela conta e vai achar o resultado, que seria a letra B, 75 minutos, que na verdade já se passaram de jogo, porque ainda falta mais 15 para o final da partida. Aí é só somar, 75 mais 15 vai dar 90, que corresponde a 1h30 de jogo de futebol. Entenderam? Então essa nossa aula de grandezas e medidas, ela é uma aula bem prática, você precisa compreender isto. Nós falamos aqui de medida de comprimento, medida de tempo, usando a hora, o relógio e usando o calendário. E também falamos de medida de massa, usando o quilograma, certo? E que você possa ficar com essa aula. Nós temos um gabarito para você. Se eu fosse marcar esse gabarito aqui, como é que eu iria marcar as respostas? Você lembra da primeira resposta, da primeira questão, que foi a letra B? Então você ia marcar aqui, ó, número 1, você ia marcar 1B. Ia pintar a bolinha da letra B na questão de número 1. A segunda questão, alguém lembra da resposta? Foi a letra D. Então você vai marcar lá no seu gabarito, no número 2, a letra D. Lá, a última bolinha da direção do número 2, você ia pintar a bolinha. Já a terceira questão foi a letra A. Muito bem. Então você vai marcar a letra A bolinha daqui corresponde à letra A da terceira questão. E a quarta questão foi a letra C. Muito bem. Você vai marcar a letra C. A quarta questão, a letra C, a bolinha que corresponde à letra C. A quinta questão também foi a letra C, que nós falamos. Então você vai marcar lá na quinta questão a bolinha da letra C. E a última questão que nós falamos agora, da partida de futebol, foi a letra B. A sexta questão, letra B. Então você vai marcar a bolinha que corresponde à letra B da sexta questão. Apenas uma bolinha dessa é marcado por cada questão. Você não pode marcar duas, porque se marcar duas vai estar totalmente eliminada aquela questão. Mas professor, por que 20 questões? É porque lá na Provinha Brasil possa que venha bastante questões, pode ter 20, pode ter 30, não sei, e você vai, quando tiver, você vai responder e você vai marcar de forma correta, como estamos explicando aqui para vocês. Então, nossos alunos do quinto ano, essa foi a nossa aula de matemática de hoje, a nossa segunda aula. Hoje nós trabalhamos com grandezas e medidas. Trabalhamos na aula passada sobre forma, espaço e figuras geométricas. E hoje trabalhamos com grandezas e medidas. Eu espero que você tenha entendido um pouco de como se responde uma atividade de Prova Brasil, de SAEB, e que a partir de hoje, que você possa estar já atento para essas atividades, essas questões. Peça para o papai, para a mamãe, para o professor de vocês, que já passem para vocês atividades com gabaritos, para que vocês possam estar treinando isso no decorrer da semana. Principalmente alunos do quinto ano e do segundo ano, questões de português e de matemática usando o próprio gabarito e com questões de múltipla escolha. Tá certo? Então essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de grandezas e medidas e que na próxima aula estaremos com um novo tema, uma nova temática, que você possa estar atento, aprendendo cada dia mais, para ser assim aquela criança feliz, cheia de conhecimento e sabedoria, porque é isso que nós queremos, que vocês aprendam e sejam felizes na vida de vocês. Que Deus possa abençoar todos e tenham um bom dia.